Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Melquisedeque. Olha, eu realmente estou muito preocupado com determinadas doutrinas de pseudo mulheres de direita e mulheres de esquerda, pseudo homens de direita, com relação a algumas coisas da Bíblia. Eu fico assim, é possível isso? Será que a interpretação das pessoas está tão obtusa que chega ao ponto de distorcer, pegar um texto do contexto e modificar aquilo e tornar aquilo como verdadeiro? Até quando? Até quando? Principalmente fica muito conveniente para as mulheres. Que é claro, não é a maioria, mas uma grande parcela prefere ter benefícios ao invés de ter deveres. Eu vou dizer do que eu estou falando aqui para você. Efésios 5, 25. Muitos homens e mulheres também, mas a mulherada está adorando, né? Claro. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Pronto. Tirou esse texto de aí, todo mundo fala assim: olha, você tem que dar a vida pela sua esposa, a responsabilidade de você como homem, dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Gente, nada mais errado do que essa interpretação. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Sabe? Vamos ler todo o trecho. Ele fez isso para dedicar a vida à igreja, dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e sem manchas, ou rugas ou qualquer defeito. O homem deve amar a mulher como ama seu próprio corpo. Olha, veja bem, o apóstolo Paulo não disse que você também deve dar a vida pela mulher, como Cristo fez pela igreja. Ele disse, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que deu a vida por ela. Mas que igreja nós estamos falando? Cristo era judeu. Cristo frequentava sinagogas, ensinava, ministrava nas sinagogas. Não é verdade? Estou mentindo? Ele não era cristão, ele não fundou o cristianismo. Quem fundou? Então, se nós tivermos falar de igreja, vamos falar da igreja judaica. Certo? Já começa por aí. Segundo, o apóstolo deixou muito claro que Cristo fez isso para dedicar a igreja a Deus. Como que você vai dar a sua vida por alguém para dedicar a igreja a Deus? Não tem lógica para mim. Não tem lógica. E fez isso para também trazer para perto a igreja em toda a sua beleza. Claro, cara, colocando o contexto, obviamente isso não tem nada a ver com você dar a vida pela mulher, pela esposa, e nem a esposa pelo marido. Não tem nada mais claro do que isso. Você não tem que fazer isso, não é mandamento disso. O apóstolo Paulo não falou assim: você tem que dar a vida pela sua esposa, você tem que morrer por ela. Não está escrito isso. Ele está escrito: olha, Cristo deu a vida pela igreja. O amor de Cristo foi tanto que ele deu a vida pela igreja. Então o seu amor tem que ser semelhante, pela sua esposa tem que ser semelhante, tão grande quanto. Não que você tenha que dar a vida por alguém. Correto? Essa é a interpretação correta. Pega todo o texto, não o contexto. Tá bom? Qual é a finalidade que Deus deu a vida, que Cristo deu a vida pela igreja? Para honrar a igreja, colocar a igreja em beleza, pura, perfeita, sem manchas, etc, etc. Agora, quer levar isso para o literal? Já quer levar isso para o literal, que não é para levar a maior parte da Bíblia, só um idiota vai levá-la para o literal, não um completo idiota. Padres, rabinos, muitos padres, rabinos e sheiks muçulmanos concordam que você não pode levar tudo ao pé da letra, você tem que pegar todo o contexto, tá bom?
Mas vamos então levar para o literal, porque a mulherada está adorando isso aí. Ah não, meu marido tem que dar a vida por mim. Não. Opa, calma lá. Porque quando chega na hora da submissão, aí já é relativo. Aí vem a mulherada até de direita, fala assim, não é bem assim, gente, ó, vou explicar para você o conceito de submissão. Vocês não tem que estar submisso ao marido, você tem que andar ao lado dele, entendeu? Ouvi-lo, ele tem a última voz, a última palavra, mas vocês estão juntos, são ajudadores, porque senão, aí o mimimi começa, entendeu? Começa. A submissão é relativa, agora dar a vida pela mulher não é relativo. Tá muito estranho, né? Tá muito esquisito. Vamos lá. 1 Timóteo, né? 1 Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no ali capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo disse muito claramente: eu não permito que a mulher use roupa vulgar. A mulher deve andar decentemente, com roupa decente, nem ouro, nem pérola, nem roupa chamativa, nem nada semelhante disso. A gente não vê isso aqui. A gente vê cada vez mais nas igrejas as mulheres apelando sensualmente. Não é verdade? E mais, a mulher deve estar completamente submissa ao marido. A mulher não pode ministrar na igreja. A mulher deve ficar em silêncio na igreja, cobrir-se com um véu na igreja. Tá, essa parte do véu está em outra epístola, mas em Timóteo aqui a gente vê isso aí. E outra, a mulher tem que estar completamente submissa, tá bom? Obediente em todos os aspectos. Ele diz, eu não permito que a mulher comande, exerça cargo de comando sobre o homem, pois o homem não foi enganado pela serpente, mas sim a mulher. E foi o homem, Adão, foi criado primeiro, e não a mulher. Eu vou ler, vou baixar aqui um pouquinho. E temos pastoras, né? Olha que interessante. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. E contudo a mulher será restaurada dando à luz filhos. Essa é a bênção da mulher, dar à luz filhos. Desde que permaneçam na fé e na santidade e no bom senso. A mulher deve se vestir de boas obras, como convém as mulheres que professam servir o Senhor. Recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia, discrição, e não com tranças, nem couro, pérolas, nem roupas caras. E mais, o apóstolo Paulo deixa claro, se a mulher tiver alguma dúvida, ela pergunte ao marido dentro de casa, não se manifeste dentro da igreja. Isso aí a mulher não quer. A submissão não quer. A submissão só é relativa. Né? Relativa. Mas dar a sua vida não é relativo. Bom, vamos mais longe um pouco. A promessa foi feita a quem? A Abraão, não a Sara. Foi a Abraão que Deus disse, eu multiplicarei sua descendência como areias, como as estrelas do céu, areias do mar, etc. Não foi a Sara. Foi Isaac e Jacó. Você lembra o nome da mulher de José? Difícil, né? Mas você lembra a história de José, do Egito? Não lembra? Lembra. Você lembra de Jacó? Você lembra de Esaú, Isaac? Você lembra de todos eles? Moisés, você lembra o nome da mulher de Moisés? É difícil lembrar. Sabe muito pouco, a promessa foi dada a Moisés. Caleb, Josué. Profeta Daniel. Enfim. Os apóstolos foram o quê? 12 homens. Então, quem comanda é o homem. A mulher tem que estar completamente submissa se você for levar a Bíblia ao pé da letra, como muitas pessoas estão querendo levar
pegando trechos isolados e colocando a favor de ideias pró-feministas. Essa que é a verdade. Se Deus... Olha o que Sara fez. Sara, achando que não estava, que não ia conseguir engravidar, ela pegou e deu a Abraão a sua escrava Agar, para que ele pudesse fazer um filho nela. Se nós formos levar assim tão ao pé da letra, como estão levando a epístola de Éfeso, então você, mulher que tem problema de engravidar, ou que não engravida, você não deve pedir ao seu marido que faça tratamento. Você deve conceder ao seu marido uma mulher, uma amiga sua, quem quer que seja, para que ele venha a fazer sexo com ela e ter um filho dela. Um filho com ela. Um filho que vai passar a ser seu, você vai tratar como seu o seu marido. Mas ele vai ter o direito de ter o filho dele, a descendência dele. Se você não pode dar a descendência dele, você tem que permitir que outra mulher dê. E você não vai deixar de ser de esposa, como Sara não deixou. E aí? Está preparado para a verdade? Quer levar mesmo ao pé da letra? Homens, despertem. Mulheres, acordem. As coisas não são assim tão preto no branco como vocês querem ou imaginam. Tá bom? Vamos ter um pouco mais de discernimento. Até a próxima.